Olá, estamos começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Nunca se falou tanto no empoderamento feminino. A gente sabe que muitas foram as conquistas da mulher. O voto, a pílula, a minissaia, a Lei Maria da Penha, mas ainda tem muita batalha pela frente. E para falar sobre as lutas da mulher e o papel do feminismo na sociedade, eu converso com Márcia Tiburi, filósofa, escritora, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, claro, feminista. Márcia, seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui conosco, uma honra poder entrevistá-la. E, para começar, eu queria saber se é certo a gente afirmar que a gente vive ainda uma sociedade patriarcal e, diante disso, qual que é o lugar da mulher e do homem, do ponto de vista cultural? A questão do patriarcado é uma velha questão enfrentada pelos textos aos quais a gente pode dar o nome de textos feministas na história. O próprio termo feminismo é um termo, digamos, mais recente na história, mas a expressão patriarcal, ela é antiga. E a gente pode chamar de patriarcado, eu gosto de usar essa expressão, a gente pode usar patriarcado para definir justamente a estrutura do poder na nossa sociedade. Aí, homem e mulher são dois signos, são dois termos usados para definir dois elementos que fazem parte de um padrão que a gente pode chamar de heterossexual, um padrão de comportamento, que é também um padrão sexual, um padrão que define a questão de gênero, e que define justamente o que é patriarcado. Quer dizer, falar de patriarcado é falar de um mundo em que existem homens e mulheres. Então, ao mesmo tempo que existe uma lógica que envolve esses dois termos, esses dois signos, tem um limite no uso também desse termo patriarcal, porque hoje em dia nós já falamos, já discutimos a presença de vários outros signos usados para definir gênero e sexualidade. Então pode usar, dependendo do contexto, faz sentido falar desse poder que é dos homens em relação às mulheres, um arranjo, talvez um dispositivo que faz funcionar relações entre homens e mulheres, mas ao mesmo tempo é um termo bem precário se a gente pensar na diversidade sexual que existe hoje em dia e nas outras formas de poder que estão em jogo também nesse contexto. Sim, seria mais ou menos para delimitar a visão entre homem e mulher, que a mulher estaria num plano secundário, enquanto que o homem está no plano primário. Então, se você pegar, por exemplo, a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, que é um livro do final dos anos 40, ela usa esse termo. E patriarcal é exatamente isso que você está falando. O patriarcal, o mundo patriarcal, a sociedade patriarcal, o patriarcado é essa estrutura em que mulheres são inessenciais e homens são essenciais. As mulheres seriam o outro do homem. As mulheres serviriam ao homem, as mulheres teriam sido, inclusive, construídas para essa função secundária, inessencial, essa função de serviço. Ela não está errada. Se a gente analisar historicamente, faz total sentido você pensar no lugar que as mulheres ocuparam em relação ao poder do homem, ao poder do pater, né? Esse poder primitivo que é do homem, que é do imperador, que é do rei, que é do pai, esse poder que é na base, que é um poder do macho varão, dono do mundo, né? E as mulheres colocadas sempre como, construídas inclusive historicamente, como esse outro. E o signo mulher, o próprio termo mulher, como sendo um termo negativo dentro dessa estrutura. Então, a mulher ligada, na história da política, por exemplo, da filosofia política, inclusive, as mulheres estão ligadas aos animais, e estão ligadas aos escravos. Então, as mulheres seriam... O que é ser mulher? Ser mulher é ser um tipo de vida que serve ao homem junto com os escravos, junto com os animais. E serve, por exemplo, para a procriação, ou serve para os serviços, serve para o trabalho, serve para os cuidados, serve, enfim, para tudo aquilo que os homens, no completo exercício dos seus poderes, não fariam. Porque os homens, no completo exercício dos seus poderes, eles iriam para a vida pública, para a vida política, para a vida onde, enfim... onde eles são importantes. Tudo é mais interessante, né? A vida pública. Sim. Então, para tentar mudar um pouquinho, hoje se fala muito no tal empoderamento feminino, né? Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente o que é exatamente esse empoderamento e quando que ele surge. Então,
se a gente falar do patriarcado, acho que faz sentido dizer que o patriarcado é uma estrutura em que as mulheres são seres impotentes. Mulheres são seres sem poder porque o poder fica do lado dos homens. Então, do lado das mulheres, para as mulheres, sobra a impotência, sobra, inclusive, os efeitos da impotência relativos, por exemplo, à violência. E o empoderamento, a palavra empoderamento, é uma palavra que vem sendo muito usada, já se tornou assim um senso comum. Tem pessoas que interpretam do jeito muito positivo, outras já fazem uma crítica. Num contexto assim, digamos, mais simples, mais comum, empoderamento é uma palavra boa. Quer dizer, sujeitos sem poder, se eles se empoderam, é muito bom para eles. Poder, nesse sentido do poder que faz bem, do poder que seria ligado à ideia de vigor, à ideia de força, à ideia de capacidade. Então, se nesse contexto, para as mulheres seria bom empoderarem-se, né? Mas a crítica ao termo empoderamento é também uma crítica à própria ideia de poder. Quer dizer, será que esse poder que está aí nos interessa? Será que esse poder que está dado dentro de uma estrutura de desigualdade, de classe, de gênero, de raça, será que esse poder dos poderosos, esse poder dos donos do poder interessaria a quem quer fazer uma crítica justamente da estrutura da sociedade? Então, nesse contexto, a palavra empoderamento ela já não pega tão bem. Eu acho que ela vem sendo... feministas, assim, no sentido de movimento feminista. Então, mesmo no movimento feminista, nos movimentos às vezes se usa num sentido positivo, às vezes se usa num sentido negativo. Às vezes as pessoas usam, assim, as feministas, até as mais radicais ou as que têm posturas mais radicais, usam a palavra empoderamento. Então, é muito variável. Eu acho que mais legal do que a gente simplesmente dizer pode usar ou não pode usar, é a gente ver em que contexto e com que sentido a pessoa está usando. Em certos contextos, com determinados objetivos, eu, por exemplo, não uso. Mas às vezes é a palavra que cabe, que faz sentido. Até porque a palavra empoderamento, no nosso contexto brasileiro, ela é já a tradução de empowerment, que enfim, foi usado pelas americanas, sobretudo, no sentido também lá positivo, negativo, e aqui acaba tendo outra significação. Então, eu acho que a gente pode relaxar, ver o contexto, porque as palavras, elas não devem ser usadas em estado de dicionário, né? Você tem que ver qual é o uso que essa palavra está tendo. E aqui no Brasil, eu acho que ela está tendo um uso que faz sentido dentro do nosso contexto. E não acho que a gente deva seguir assim para fazer o nosso feminismo, a gente não precisa seguir uma cartilha internacional. Acho que a gente pode pensar nas nossas condições, no que a gente está vivendo, e se essa palavra nos ajuda a melhorar as condições da nossa vida, eu acho que ela pode ser tranquilamente usada, e sempre usada, claro, com aquela ponta de desconfiança, de aquele sentido de questionamento que a gente deve colocar sobre todas as coisas, né? Então, eu uso empoderamento e muitas vezes entre aspas, assim, porque nem sempre é a palavra mais adequada. O Márcia vai ter que pedir um tempo que a gente vai chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta para conversar mais com Márcia Tiburi. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre empoderamento feminino. Eu converso com a filósofa e escritora Márcia Tiburi. Bom, Márcia, falávamos no bloco anterior, então, sobre a questão do feminismo, do empoderamento. E agora eu quero saber um pouquinho de você, como que você vê, assim, que a gente percebe na internet que há bastante repressão contra os movimentos feministas, né? Por que essa luta gera tanta repressão, tantas críticas? O feminismo, como teoria e como prática, realmente incomoda. Ele incomoda porque ele desestrutura aquilo que estava estabelecido. Então, o feminismo realmente é muito crítico, e crítico no sentido mais óbvio. Ao analisar é fazer crítica. Quando você analisa, você mostra o que está acontecendo, você coloca um questionamento, e isso tende a transformar a estrutura dada. Quer dizer, a teoria tem um poder, o pensamento tem um poder, sobretudo se você o verbaliza e coloca em questão. Tipo, vou dar um exemplo bem bobinho, você vê sempre na sua casa, sei lá, seu pai e sua mãe. A sua mãe sempre fazendo comida, lavando a louça, e seu pai sempre... sentado no sofá. No entanto, sua mãe também trabalha o dia inteiro e tal, hoje em dia e tal. Imagina só chegar e perguntar para os seus progenitores lá: pai, por que você nunca lava a louça, só a minha mãe lava a louça? É uma bobagem, é um exemplo totalmente, quase ingênuo. Mas é um exemplo clássico. Essa é a questão, quer dizer, nesse momento, essa pergunta, ela é performativa, ela não apenas coloca
enfim, que tem uma contradição ali, que tem alguma coisa que não está combinando, alguma coisa que está errada, como ela também vai provocar nesse sujeito que foi perguntado a necessidade de rever os seus parâmetros. Então, olha, tem algo estranho acontecendo, parece que não está muito justo, parece que não está muito organizado isso aqui, alguma coisa tem que mudar. Esse é um exemplo totalmente ingênuo, mas se a gente pensar, e ingênuo até por ali também, porque a desigualdade doméstica é uma grande questão, tão séria quanto a desigualdade na esfera do trabalho da vida pública, isso coloca 1000 problemas na vida, inclusive das mulheres mães. E, aliás, a gente pode dizer que existe um conflito básico, fundamental, entre a maternidade e o trabalho. E esse conflito é histórico. As mulheres ficaram ultra atreladas a essa questão da maternidade, talvez por isso não tenham se dedicado tanto quanto podiam a outras atividades, a outras produções. Mas, enfim, essa é uma questão também para a gente elaborar. E o discurso machista é um discurso que precisa se estabelecer a partir do antifeminismo. Então, aí é uma questão também bem complicada, porque para o machismo poder se sustentar, ele precisa também combater os agentes da sua própria desconstrução. Da mesma maneira que o feminismo, para se sustentar, precisa defender a si mesmo contra os agentes, os seus algozes, aqueles que são, digamos, os seus inimigos. Só que eu acho que o feminismo consistente, interessante, é esse feminismo que, aliás, vem pela história e que coloca que o feminismo, vários feministas falaram nessa linha, o feminismo é uma luta pelos direitos da humanidade, que implica, por exemplo, os direitos das mulheres e os direitos de todas as minorias. Então, não é uma luta de mulheres contra homens ou de mulheres contra os outros. Justamente eu queria fazer essa pergunta para você, porque uma das críticas, né, ao feminismo é essa tendência que ela tem, digamos assim, de demonizar os homens, né? Então, eu queria perguntar se você acha que existe essa guerra de sexo ou é uma visão distorcida. Existem sim algumas feministas, digamos, que têm uma visão mais pesada dos homens, ou uma visão mais negativa dos homens. Mas a história toda da humanidade, digamos assim, é uma história também da demonização das mulheres. Os homens demonizaram sempre as mulheres. A isso a gente dá tanto nos discursos literários, religiosos, filosóficos, qualquer texto que você vai buscar ao longo da história, com raras exceções, praticam ódio contra as mulheres. A gente dá um nome de misoginia a esse tipo de discurso. Preconceito contra a mulher. E misoginia é exatamente um ódio. Então, como você torna as mulheres ligadas ao demônio, ou demoniza as mulheres. Então, eu acho que esses textos das feministas que veem os homens de uma maneira muito negativa são bem mais raros em relação aos textos dos homens que demonizam as mulheres. Claro que há, mas são poucos perto da demonização que os homens fizeram com as mulheres. Mas acho que o feminismo o feminismo contemporâneo, mesmo a história do feminismo vai muito além disso. Existe uma desconstrução de muitos parâmetros, sobretudo o feminismo interseccional, que é esse que a gente trabalha hoje, que a gente discute hoje, ele trabalha com a questão não só de gênero e sexualidade, trabalha também com raça e classe social, e aí fica muito interessante, porque é um jogo, na verdade, muito mais na direção da democracia, da participação das singularidades, do que da diferença entre os sexos. O respeito à diversidade. Isso, o respeito à diversidade como uma questão fundamental e a singularidade das pessoas. Então, não é mais um feminismo de guerra entre os sexos, mas um feminismo que prioriza, valoriza a dignidade de cada indivíduo, independentemente de sua constituição sexual, de gênero, plástica. Se é homem, se é mulher, se é homossexual, hermafrodita, intersexual, transexual, enfim, toda essa questão, enfim, da diversidade dos gêneros e da diversidade sexual, mas sempre casada também com a questão da raça, com a questão da classe social, que a gente não pode esquecer. Sim. Eu queria aproveitar que você mencionou antes a questão das mulheres e a incompatibilidade, muitas vezes, em relação à maternidade e o trabalho. Então, eu queria trazer essa discussão da maternidade entre as feministas, né? Porque muitas mulheres também criticam o feminismo por conta da maternidade. Em depoimento, a Rebecca Walker, que é filha da escritora e ativista norte-americana Alice Walker, ela é conhecida por a luta pelas mulheres, ela disse que o feminismo enganou toda uma geração de mulheres a não ter filhos, né? Uma frase forte. Então, para você, como que o feminismo se relaciona com a maternidade?
Esse tipo de argumento é bem falacioso e até divertido, né? Porque a gente pode colocar o contrário. O machismo é também uma ideologia que obrigou gerações e gerações de mulheres a se encherem de filhos e terem uma vida muito infeliz, como esposas, mães ou como figuras violentadas dentro de um contexto. Né? Dentro de casa, dentro de um contexto biopolítico. Eu acho que a maternidade pode ser muito interessante, que a gente deve pensar a maternidade dentro do contexto social. Então, e dentro do trabalho, e dentro das necessidades e das circunstâncias, das conjunturas. Então, há pessoas que podem desenvolver uma relação muito boa com isso. E com essa coisa chamada maternidade, com esse estado de ser, digamos assim. Mas há pessoas também que vão desenvolver uma relação muito negativa. A gente precisa desmistificar a maternidade. Acho que esse pode ser um caminho bom. Pensando que as mulheres deveriam ter direito de escolha sobre isso. E nesse sentido também, direito de escolher não ser mães. Né? Aí a maternidade não como uma obrigação. Isso. Não como uma imposição, nem como uma coação social e velada, como ela se faz na nossa cultura que mitologiza, né, a maternidade. A maternidade podia ser uma escolha daquelas mulheres que pudessem, que quisessem, dentro de um contexto em que o próprio desejo também foi trabalhado, porque as pessoas, enfim, num contexto neoliberal, capitalista, patriarcal, as pessoas pensam que são donas do seu desejo. Mas e elas não são. Pois é, nós não somos donos do nosso desejo. O desejo é uma conquista e não está dado. Bom, a gente tem que pedir mais um intervalo, a gente já volta. Um minuto, a gente já volta para falar mais sobre o empoderamento feminino com a Márcia Tiburi. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com a filósofa e escritora Márcia Tiburi. Márcia, no bloco anterior a gente falou sobre a questão da maternidade. E esse agora eu queria começar discutindo a questão do aborto, que é outro tema polêmico entre as feministas, né? Até que ponto o aborto é sinônimo de liberdade para as mulheres? A legalização do aborto deveria acontecer em nome de um direito das mulheres, um direito à saúde mesmo. Liberdade é um conceito complicado, porque é um... Liberdade com o seu próprio corpo, né? De ter uma decisão... Então, nesse sentido, sim, a gente pode falar da liberdade de cada uma de decidir sobre isso, de ser dona do seu próprio corpo, né? Digamos, quando uma mulher não pode... Quando ela é obrigada a ter um filho, ou quando ela é obrigada a não ter um filho, digamos, em qualquer contexto em que haja uma obrigação, essa pessoa não é dona do seu próprio corpo, ela não exerce uma soberania sobre o seu próprio corpo. Nesse caso, quem é dono do corpo da mulher? O Estado? O marido? A igreja? Essa é a pergunta, né? Quem é o dono do corpo dessa mulher se ela não é dona do seu próprio corpo? Essa é uma pergunta para a gente se fazer. E eu acho que as sociedades mais avançadas em termos de direitos, todas legalizaram a prática do aborto. E uma coisa que deveria ser pensada por essas sociedades, tal como a brasileira, que nesse sentido é uma sociedade bem hipócrita, é que as mulheres fazem aborto, mesmo que ele seja ilegal. Várias clínicas clandestinas, muitas mulheres, inclusive, falecem, né? Morrem por conta de abortos em condições insalubres. Então, e a coisa que eu acho mais séria, que deixa muito clara essa hipocrisia, é que as mulheres que têm dinheiro, as mulheres de classe média, de todas as religiões, de todas as raças, de todas as sexualidades fazem aborto. Quer dizer, as mulheres, as mais diversas mulheres fazem aborto. Então, isso, enfim, é uma prática da cultura feminina praticar o aborto, fazer aborto, não ter filhos quando não se quer. O Estado poderia ser favorável à cultura das mulheres, que é uma cultura que prevê a prática do aborto. Se o nosso Estado é laico, mais ainda. Atualmente, claro, tudo isso está questionável porque as práticas do próprio Estado e as práticas da governamentalidade brasileira são autoritárias e fundamentalistas. E em relação ao aborto, toda uma discussão muito precária tem avançado, mas se nós fôssemos uma democracia e se nós avançarmos na direção da democracia, que é uma esperança que temos que ter, a gente precisa legalizar o aborto para... dar espaço, dar lugar para esse direito
que é mais do que um direito, hoje em dia é uma prática concreta da vida das mulheres, da cultura feminina. Acontece, né? O próprio Karnal, historiador, ele fala assim, os homens parissem, né, o aborto teria sido legalizado há centenas de anos atrás, né? Com certeza, com certeza. E há legalização do aborto em vários países justamente porque há um diálogo maior com as mulheres, e as mulheres têm um outro lugar no sistema de poder estabelecido, então... Mas assim, as brasileiras fazem. Acho importante falar de todas as religiões, porque católicas, evangélicas, judias, todas as mulheres das religiões também afrodescendentes, de matriz africana, melhor dizendo, e até freiras fazem aborto, até pastoras fazem aborto. Então, assim, por que negar a legalização do aborto se uma imensa maioria das mulheres pratica aborto? Quem não faz aborto no Brasil é porque não pode ou porque passa por mil coações religiosas. Quer dizer, as mulheres nem sempre têm vontade de ser mães e nem sempre as mulheres também engravidam porque querem. Há abortos em função... Há gravidez em função de violência, de estupro, e há também uma violência toda, digamos, mais simbólica, mais imiscuída, né, escondida nas relações entre as pessoas. É complicado. Mas, sobretudo, eu acho que, de fato, as mulheres deveriam ter o direito sobre o seu próprio corpo, né, o direito de simplesmente fazer o aborto que elas quisessem, quando quisessem, dentro de condições, claro, biologicamente, clinicamente saudáveis, e que não colocassem em risco a vida delas mesmas, mas acho que tem é uma discussão também muito longa, porque vem sempre aquela alegação fundamentalista da vida, hoje em dia, né, da vida, do feto. Que quando que ela começa, quando não começa. Toda uma falácia em torno disso, quando na verdade, enfim, na prática concreta, na vida, no sentido material da história, as mulheres praticam aborto, sempre praticaram, continuam praticando, mas num contexto patriarcal também isso é uma coisa... que faz parte, né? A maternidade e o impedimento, a proibição do aborto, a sua ilegalidade, coloca as mulheres como criminosas e assim coloca as mulheres também sob o jugo masculino. Então, é uma questão de controle também dessa população feminina, né? Mais uma coisa. Bom, eu queria resgatar um pouquinho, a gente falou nos blocos anteriores sobre a questão da mulher no trabalho, a questão da maternidade. Eu queria saber da sua opinião, como que você vê a mulher no mercado de trabalho, porque hoje muitos empregadores alegam não contratar a mulher por conta de algumas leis que acabam sendo mais protecionistas para a mulher, como a própria lei, a licença maternidade, que recentemente foi aumentada agora para 6 meses, passou de 4 meses para 6 meses. Tem também um período de 15 minutos que a mulher tem que esperar para fazer uma hora extra depois que termina a jornada, coisas que os homens não têm. Pois é, então... o capitalismo funciona como? Incidindo sempre sobre os corpos. Então, o corpo do trabalhador, o corpo da mulher, e pensa só o que é o corpo de uma mulher trabalhadora. Então, não tem como a gente pensar o poder capitalista e o capitalismo como uma forma de poder econômico e político e ideológico, sem pensar nesse trabalho que ele vai fazer sobre os corpos, né? E, digamos, os corpos femininos têm necessidades um pouco diferentes, sobretudo quando esses corpos, se a gente pensar em algumas características, são corpos que menstruam, são corpos que parem, que gestam e parem. Então, direitos relativos também a essas necessidades têm que existir. E eu acho que a gente não deveria diminuir, além de tudo, claro, os direitos, a gente deveria dar mais direitos para as pessoas. Mas os filhos, que não são feitos apenas pelas mulheres, são feitos também pelos homens, né? Exatamente. Os filhos deveriam ser cuidados por ambos. Então, a licença maternidade poderia ser para os dois. Não é uma injustiça que haja, evidentemente, mais direitos para as mulheres. É uma injustiça que não haja direitos também para os homens que se tornam pais, né? Então tem uma distorção aí na própria interpretação, digamos, sim, na hermenêutica. Se fala muito das mães, se esquece dos pais. Então, 6 meses para cuidar de uma criança é um tempo, digamos, razoável, que a gente pode tratar dentro da razoabilidade, poderia até ser mais tempo. Há crianças que dão muito mais trabalho. Os homens deveriam também ter uma licença grande para poderem cuidar igualmente dos seus filhos. Deveria ser a mesma coisa, inclusive os homens também deveriam ter esses 15 minutos. Esse não é um favor, é um direito. O corpo cansa, o corpo que trabalha, ainda mais um trabalho pesado, cansa mais ainda. Portanto, eu acho complicado responder essa pergunta
tendo em vista que o capitalismo, em relação aos trabalhadores, é sempre injusto. Por isso mesmo que a luta dos trabalhadores, os direitos trabalhistas, a justiça do trabalho é absolutamente necessária e urgente em função da, vamos chamar assim, da injustiça inerente ao próprio sistema capitalista que usa, né, e que objetifica os corpos dos trabalhadores e das mulheres trabalhadoras. Deixa eu falar uma coisa também que eu acho muito importante. As mulheres são mais trabalhadoras ainda que os homens. Nós nunca podemos esquecer que... Trabalham, acho que segundo pesquisa, em média 4 horas a mais. Tem a famosa terceira ou quarta jornada de trabalho que as mulheres exercem em casa, porque além do trabalho na firma, na fábrica, no mercado, enfim... o trabalho na esfera, digamos, pública, existe esse trabalho doméstico, onde a desigualdade é radical. Chega em casa e cuidar dos filhos ou dos pais, fazer ou do comida. sogro. Então, se você pensar, fazer comida, cuidar da casa, limpar a casa, cuidar das crianças, preparar, enfim, o dia seguinte, muitas vezes fazer comida para o seu marido, para os seus filhos, para que ele possa levar para o trabalho no dia seguinte, tudo isso. Lavar roupa. Quer dizer, a vida das mulheres é um trabalho o tempo inteiro. Mas é interessante a gente pensar também que qualquer mulher, mesmo uma mulher de classe média, mesmo uma mulher que possa ter auxiliares no trabalho doméstico, essa mulher ela já foi marcada desde o começo pelo capitalismo para ser uma trabalhadora. Uma menina que nasce, uma bebê, criança, mesmo de uma classe social mais favorecida, é para ela que vão sobrar, por exemplo, os pais velhinhos. Então, e dá trabalho. Por mais que as pessoas possam fazer com maior amor e maior carinho, é interessante pensar que na hora que você escolhe a maternidade e na hora que você escolhe os seus pais velhinhos, você deixa de fazer outras coisas. Quem vai bancar você? Assim como uma dona de casa que resolve ser dona de casa, entre aspas, né? Que fica lá trabalhando sem remuneração. Quer dizer, a minha mãe, por exemplo, foi uma dona de casa, ela trabalhou a vida inteira sem remuneração. E ela não teve direito a uma aposentadoria. Assim como muitas mulheres. E ficou na dependência de quem pudesse, então, ajudá-la na fase mais difícil da sua vida, que é a velhice. Então, pensa que grave que é essa situação. As mulheres trabalham, o trabalho implica que outras atividades não serão realizadas. Isso é seríssimo na vida das mulheres. Você vai cuidar dos filhos, vai cuidar dos pais, vai ser a psicóloga, a empregada, a médica, cuidadora, a professora, tudo. A relação simbólica e prática entre as mulheres e a esfera do cuidado, que é uma esfera de trabalho, está dada também na história. As profissões femininas ligadas a isso. Então, é muito bom que as mulheres fiquem ligadas, né? Que as mulheres fiquem atentas ao que se coloca para elas como sendo um destino, que foi, tudo construído dentro de uma discursividade. As mulheres têm que decidir se isso faz sentido para elas, se elas querem realmente isso. Uma última pergunta, assim, o que as mulheres querem? Quais seriam as grandes reivindicações das feministas? Então, as feministas são aquelas pessoas, nem sempre mulheres. Eu, por exemplo, gosto de dizer que sou feminista, mas não sou mulher. Já me emancipei desse jugo. São aquelas pessoas que lutam pelos direitos de todas as pessoas. Eu acho que aquelas pessoas que ainda estão inscritas no significante mulher querem direitos, justiça, condições melhores de vida, uma vida mais bonita para todo mundo. Eu imagino sempre que no desejo feminino é isso que está em jogo. Há muita maledicência, né, em relação a muitas teorias também muito bizarras em relação ao desejo das mulheres. E acho que uma coisa que as mulheres também devem desejar em relação aos homens é que os homens pensem também no seu próprio desejo. Eu me perguntaria o que será que os homens desejam com isso que eles fizeram até hoje sobre as mulheres. Mas é uma pergunta para nos provocar também. Um próximo programa, quem sabe. Márcia, foi um prazer conversar com você. Obrigada pela presença no nosso programa. Obrigada. Hoje conversamos sobre o empoderamento feminino. Eu conversei com a filósofa e escritora Márcia Tiburi. Nos vemos no próximo programa. Até lá!